Graça e paz, amados. Hoje nós estaremos lendo Gênesis capítulo 24, versículos de 1 a 10, onde nós estaremos falando sobre a procura de uma esposa para Isaque. Vamos ler? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então, amados, aqui a gente vê como que Deus abençoou Abraão de tal forma que até a esposa para o seu filho Isaque, ele estava tendo cuidado de não tomá-la do povo em que ele estava habitando, na terra em que ele habitava. As pessoas eram pessoas pagãs, que não tinham o amor a Deus e sobre todas as coisas. E o Senhor, então, estava dirigindo Abraão em tudo que ele estava fazendo, de todos os seus desígnios, o Senhor estava dirigindo. Abraão preocupou, realmente Isaque estava na época já de se casar, não sei quantos anos para aquela época, era normal, era costume casar, né? Mas se fosse para a época de hoje, por exemplo, ele já estava com a idade avançada, já passado da hora de casar. Ele já estava com seus 40 anos praticamente, né? Então, mas para aquela época eu não sei assim com quantos anos era costume eles se casarem. Mas o certo, a gente tem que ver mais aqui, é o cuidado de Abraão em estar seguindo toda a vontade de Deus, em estar cumprindo toda a vontade de Deus, né? Deus já tinha colocado no coração dele que queria uma mulher para Isaque, mas uma mulher que fosse realmente tomada pelo Senhor, submissa a tudo que o Senhor estava propondo aqui na terra. Deus estava tomando esta família para que através dessa família se formasse uma nação e através dessa nação Jesus Cristo pudesse vir cumprir o plano de salvação, resgatando o homem pecador, aquele que estava realmente em pecado por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pecou, toda a terra ficou contaminada pelo pecado. Mas o plano de Deus é que Jesus viesse e através dele nós temos a remissão dos pecados. Através de Jesus o homem teria e tem remissão dos pecados e terá remissão. Até quando Jesus voltar para cumprir, né, totalmente o seu plano, as pessoas se arrependendo, entregando-se a Jesus de corpo e alma, ele terá o perdão dos pecados e a remissão da sua vida para estar eternamente com Deus. Então aqui a gente vê o cuidado de Abraão em realmente estar
querendo uma mulher lá da sua parentela, do seu povo, de onde ele saiu, da sua terra natal, que é a Mesopotâmia. Então ele estava tendo este cuidado de trazer para Isaac alguém que realmente fosse da vontade de Deus para que Isaac pudesse estar casando. E aí ele chama os seus servos, chamou aquele mais velho na casa, aquele mais antigo, o de mais confiança. E olha que além disso, além de ser um servo mais antigo, de mais confiança, Abraão ainda faz ele jurar que ele ia realmente fazer conforme o que Abraão estava determinando. Foi aquele juramento que ele colocou ali, coloca sua mão debaixo da minha coxa. E aí nós estaremos jurando, confirmando que você não vai trazer para meu filho mulher de entre os cananeus. E aí o servo ainda lembrou de um detalhe, O servo também, muito cuidadoso, lembrou. E se a mulher não quiser vir, meu senhor? Se porventura ela não quiser vir, levarei seu filho para a terra dela, para a terra na Caldeia, para a Mesopotâmia, para a terra em que eu estou indo. Se ela não quiser vir, eu farei tornar seu filho àquela terra, a terra de onde saíste. Mas ele disse que não, guardas que meu filho não voltará para lá. Mas Abraão confiou e ele disse, o Deus dos céus vai te guiar neste negócio. Foi ele que me tirou daquela terra e me prometeu que a partir da minha família, a partir do meu filho, viria muitos povos, muitas nações viriam. A descendência ele ia nos dar aqui na terra. Então, o anjo do Senhor vai te seguir e você vai ser encaminhado de forma correta e certa. E não vai ter dúvida quanto a esse negócio, quanto à escolha da esposa para meu filho. Mas se ela, porventura, não quiser te seguir, você está livre. Você está livre deste meu juramento, porque eles acabavam de jurar. Ele colocou a mão debaixo da coxa do seu senhor para que ele pudesse estar ali jurando. Era costume naquela época eles fazerem esse juramento. E isso aconteceu. Ele colocou a mão debaixo da coxa e ali os dois, com as mãos unidas certamente, eles então fazem aquele juramento, porque era costume da época jurar para todas as coisas. E foi isso que aconteceu. O servo botou a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou sobre aquilo que ele realmente ia cumprir. E ele foi naquela jornada. Ele tomou ali 10 camelos, porque ele tomava conta de todas as coisas de Abraão, e Abraão deu liberdade para que ele pudesse estar ali escolhendo o que ele ia levar. E ele tomou aqueles 10 camelos e partiu para a Mesopotâmia, a terra de Abraão. Abraão saiu de lá. Ele saiu da Mesopotâmia, foi para Harã. De Harã foi para a terra de Israel, a terra prometida. Mas lá na Mesopotâmia ficaram os irmãos de Abraão, alguns. Seus pais vieram com ele para Harã, na Síria. Quando ele veio, saiu de lá e foi para a Síria, seus pais acompanharam e inclusive Ló é sobrinho dele, ele esteve com Ló. Ló o acompanhou também. E lá ficaram outros, inclusive Naor ficou lá na Mesopotâmia. E quem acompanhou Abraão até Harã, na Síria, foi o sobrinho Ló e os seus pais. O resto da família ficou na Mesopotâmia. Então, queridos, a gente vê o cuidado de Abraão em cumprir a vontade de Deus. E isso é importante. É importante quando nós preocupamos com aquilo que Deus tem para nós já determinado. E onde que nós vamos achar a vontade de Deus hoje em dia? Na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Ele já deixou escrito a sua vontade. Naquela época, ele falava diretamente com os seus servos, ou em visões, ou em sonhos.
ou vinha pessoalmente e falava cara a cara, como ele falou até com Moisés também. Mas, queridos, depois que Jesus veio, a palavra de Deus ficou para nós, a vontade de Deus está na palavra dele. E aí é que nós temos que ter o cuidado de ler a Bíblia todos os dias, porque é a palavra do Senhor para nós e para nós cumprirmos e obedecermos. Amém? Que Deus te abençoe no dia de hoje, fica na graça e na paz do Senhor. Amém.